Ok, então, como foi comentado, né, a nossa oficina de hoje trata da fabricação de velas com cera de abelhas, né? Me chamo Jaime Santos aí, como já me apresentei, e iniciando então, algo interessante de ser falado e que o que falaremos na oficina é a produção de velas com a composição única de cera de abelha, né, 100% cera de abelha, porque existem processos, né, que pode misturar a cera com outros componentes, né, com a parafina, a cera vegetal, mas aí não abordaremos esses tópicos aqui nesta oficina, né, até por valorizar realmente os produtos das abelhas, né, e também por ser a forma que nós trabalhamos, né, a gente produz as velas somente com cera de abelha natural, sem nenhum outro ingrediente, nenhum outro constituinte. Então a gente tem dois tipos de velas de cera de abelha, né, a grosso modo, são as velas maciças, que, como o próprio nome diz, né, elas se assemelham muito às velas de parafina, assim, na questão visual, né, elas são uma vela compactada, maciça, né, e tem também a vela alveolada, que aí é produzido com a cera de abelha alveolada, que para quem é da apicultura, né, já sabe o que é, mas depois eu também vou explicar um pouquinho o que seria a cera de abelha alveolada, para caso alguém não seja do ramo aqui também, né. Então, resumidamente, para produzir as velas maciças, a gente aquece a cera, né, derrete ela até um ponto que ela fique líquida, aí ela é derramada num molde, que vai, né, ter a forma da vela, e depois ela é deixada para resfriar e acaba ficando, né, nesse formato pronta já para o uso. E já a cera de abelha alveolada é um processo diferente, né, onde a gente trabalha com uma lâmina de cera de abelha, e essa lâmina ela é enrolada para se fazer a vela. Depois, lá quando eu for falar especificamente das velas alveoladas, eu vou explicar um pouquinho como que é a produção dessa lâmina, como a gente pode adquirir, ou como pode mesmo produzir ela em casa também, se desejar, enfim. E também o porquê desse nome e tudo mais. É, algo que eu imagino que vocês tenham se questionado, né, é a questão da coloração, né, a tonalidade das duas aqui. Ambas são cera de abelha 100% naturais, nenhuma tem nenhum constituinte químico, né, nenhum corante, nada, porém tem essa coloração diferente, né, então isso já é uma característica da cera de abelha, ela não é nem uma vantagem, nem uma desvantagem, enfim, é uma característica do produto. Assim como ocorre com o mel, por exemplo, né? O mel ele difere dependendo da florada, né? A cera de abelha também, dependendo da florada, ela tem uma tonalidade diferente, dependendo da idade que essa cera tem na colmeia, dependendo da parte da colmeia que ela é extraída. Então, tem vários fatores naturais, biológicos, que influenciam a tonalidade. Então, quando a gente trabalha com a vela de cera de abelha 100% natural, né, sem corante, nada para padronizar ali a cor, a gente precisa se acostumar com isso, né, que cada vez vai ter uma coloração diferente. Cada vez que a gente utiliza uma cera diferente, a coloração provavelmente também será diferente, né. A cera de abelha, ela varia desde uma coloração bem clara, né, um branco praticamente, passando por vários tons de amarelo, né, desde o mais claro até o mais escuro, depois algumas ceras têm uma tonalidade mais esverdeada, algumas mais avermelhadas, enfim, e até algumas bem escuras, quase pretas, assim, quase coloração bem escura mesmo. Então, isso é uma característica também da cera de abelha. Então, agora a gente vai falar um pouquinho das maciças primeiro, todo o processo de produção delas, enfim, e depois das alveoladas, tá? Então, a partir de agora eu falarei primeiro das maciças, aí só para vocês acompanhar também o raciocínio aqui durante os slides, né? Então, as maciças, como eu comentei, para a produção delas a gente precisa de moldes, né? E aqui já começa uma particularidade que pode ser até um empecilho, uma dificuldade, assim, quando a gente trabalha com as velas de cera de abelha, que é a falta de materiais no mercado, assim, de utensílios, principalmente, utensílios, equipamentos, praticamente tudo que existe, né, a nível comercial, industrial, principalmente em escalas maiores,
eles não se adaptam à cera de abelha, né? Equipamentos em metal, equipamentos em, enfim, outros materiais, né? Que são muito bons para utilizar com a parafina, com algumas ceras vegetais, mas quando a gente utiliza com a cera de abelha, ela acaba aderindo, acaba grudando pela própria característica. Então, a gente fez alguns testes, alguns estudos, assim, e acabou descobrindo que a borracha, principalmente a borracha de silicone, é um material muito bom para produzir os moldes, né? É um material, assim, flexível, resistente a altas temperaturas, bem maleável, assim, a gente consegue também produzir moldes das mais variadas formas, né? Depois vocês verão alguns exemplos. E é um processo relativamente simples de se produzir os moldes, né? A gente compra esse líquido azul aqui, é a borracha de silicone, né? Então, tem diversas marcas, né, de empresas químicas que produzem. Depois, na internet, você pode procurar, ou também, né, podem entrar em contato comigo, eu posso passar alguns locais para adquirir essa borracha de silicone. Cada baldinho desses, ele tem 1 quilo, né? Quando está aqui na forma original, que é fabricado, ele é líquido, e junto com ele vem esse frasquinho menor, que é um catalisador. Esse catalisador, quando misturado com o silicone, né, ele começa a enrijecer o silicone, então os 30 ml, eles equivalem a 1 litro, então a gente mistura todo o componente dos 2 frascos, e agita, e tem que ser uma agitação rápida, né? Porque em poucos minutos ela já começa a enrijecer. Então é um pouco difícil ali o processo de mistura, né? Enfim, mas não é também tão impossível assim. A gente mistura aqui rapidamente, tem que saber mais ou menos o ponto certo para derramar aqui, então tem que tomar um pouco de cuidado, porque se não tiver bem homogeneizado e derramar na forma aqui, ele pode ficar um molde com algum defeito, com né, uma bolha de ar, algo assim, talvez o silicone não estar bem diluído, depois ele não vai ficar rígido, e também se passar muito do ponto, ele fica rígido demais no baldinho ali, depois ele não vai ficar na forma que tem que ser, assim, bem liso, sem nenhum problema também. Aqui são exemplos de moldes, né? Esse aqui é feito em um cano de PVC, uma das maneiras mais simples de produzir o molde. O molde, como eu comentei, a gente pode fazer a vela no formato que desejar, né? Então, desde que tenha um gabarito, que é um objeto no mesmo formato que será a vela, né? Então, para velas normais, velas cilíndricas, né, a gente pode utilizar, sei lá, cabo de vassoura, cabo de enxada, qualquer material nesse sentido que seja cilíndrico, né? Então, no mesmo diâmetro, na mesma altura que será a vela depois, a gente utiliza esse gabarito. Nesse caso aqui, eu estava utilizando uma vela de cera de abelha mesmo, né? Então, eu já possuí uma vela desse tamanho, só queria aumentar a quantidade de moldes nesse mesmo tamanho, então pode utilizar até uma vela, pode ser até uma vela de parafina, de um formato que a gente queira produzir depois em cera de abelha, né? Enfim. Aí, é só colocar aqui na forma, né? Na posição centralizada ali. É importante passar algum produto para ela não aderir, como uma vaselina, algo nesse sentido, para que o silicone ele não fique grudado ao molde. E aqui eu coloquei um arame, né, que depois vocês verão no molde, a função desse arame é onde depois a gente vai passar o pavio, né. Então, feito essa forma com o gabarito ali dentro, tudo certinho, a gente derrama o silicone, né, a quantidade. Então, dependendo do tamanho do molde, vai 1, 2, 3 desse baldinho, né? Uns 3, 4 quilos de silicone, dependendo do tamanho da vela, né? E aí depois a gente deixa por 7 dias para a borracha lá secar e fazer toda a cura, né? Ficar pronta para utilizar, porque depois a gente vai utilizar a cera aquecida, né? A cera uma temperatura alta, então é bom que se espere esses 7 dias para que o silicone fique pronto realmente para o uso. Mas no primeiro dia ele já vai ficar rígido assim, né? Já vai ficar nesse formato aqui. Esse aqui é um modelo de molde que é utilizado principalmente
para velas maiores, né? Velas com diâmetros maiores, alturas maiores. Já para as velas menores, né, a gente viu que é mais interessante trabalhar com moldes nesse formato, né? Uma caixinha de madeira, aí você faz uma peça interna em silicone, em que faz várias velas de uma vez só, né? Então essa aqui, por exemplo, ela tem 36 velas, né? São umas velas mais finas, velas palito. Essa aqui, o gabarito foi feito com aqueles puleiros de passarinho, né? Que tem 1 centímetro de diâmetro. Aí depois a gente, né, lixa ele, deixa ele o mais liso, assim, mais bem acabado possível, porque depois também, se ele ficar com algum defeito, esse efeito ficará depois também na vela, porque o silicone, ele consegue copiar, assim, muito fielmente o gabarito, né? Então ele fica com todos os detalhes ali. Então, quanto mais liso, mais bem acabado, eu posso deixar o gabarito melhor para a questão dos moldes também ficarem mais bem acabados, né? Enfim, principalmente a parte interna aqui, onde depois a gente vai derramar a cera para produzir a vela, né? Então aqui é um processo onde estava produzindo, né, esses moldes. O molde, ele é feito numa caixinha como essa, né? E depois a gente faz uma outra caixinha para produzir realmente as velas. Então, eu não tinha, infelizmente, nenhuma foto para mostrar essa caixinha com os gabaritos dentro. Mas, basicamente, ela é uma caixa, assim, sem a tampa, né? Igual a essa. E a gente parafusa aqui na parte de baixo todos os pequenos gabaritos ali, né? Que, no caso, foram pedacinhos daquela vareta de passarinho, né? De puleiro de passarinho, assim, de gaiolas. Então, a gente corta no tamanho todos igual, e parafusa aqui a base, né? Então vai ficar, no caso aqui ficaram 36, né? E o restante entre eles fica vazio. Aí na ponta de cada um a gente coloca um pedaço de arame também, faz um furo, coloca o arame ali para ficar igual a essa aqui, né? Só que em cada uma das varetinhas aqui. E aí depois derrama o silicone. Então o silicone ele vai permeando, né? E vai completar todos os espaços vazios, ficarão. Depois que a gente tira da forma, então ficarão onde estava o gabarito, né? Então, aqui ele está de ponta cabeça, né? Ele está virado para baixo de, de quando ele foi feito, né? Essa parte mais grossa, que é o diâmetro da vela, ele estava na base aqui da caixa quando foi feito o molde. E a parte de cima, que é onde estavam somente os aramezinhos para passar o pavio depois, ele vai ficar assim. Então ele fica todo fechado, só com alguns buracos finos, né, para passar o pavio. Então a gente inverte o molde, né? Eu acredito que todos tenham acompanhado aqui, né? Caso ficou alguma dúvida, depois também a gente pode esclarecer aí nas questões no final da apresentação, né? E aqui é colocado esses arames, que é para centralizar o pavio. Então, a gente, quando vai passar o pavio, a gente abre a caixa aqui na parte de baixo, a base dela é removível, né, parafusado. A gente tira essa base, vira a caixa como aqui, passa todos os pavios, um por um, aí fecha aqui, coloca ela em pé novamente e dobra aqui os pavios para eles ficarem centralizados. Esse arame, então, a gente consegue tirar depois, ele é só colocado ali, para facilitar na hora de remover as velas, né? Então, a gente centraliza todos aqui e depois coloca a cera. Então, aqui, depois lá eu vou explicar como que é o processo de purificação da cera, o derretimento da cera, como é feito. Então, a gente vai só passar por alguns outros moldes primeiro, para depois voltar para a questão da cera especificamente. Então, aqui foram dois tipos de molde, né, que a gente pode produzir, ou em cano de PVC, ou numa caixinha de madeira, igual a essa, né? E tem alguns moldes prontos também que a gente pode comprar na internet, tem vários, né? Também em lojas de artesanatos, lojas de produtos de velas, né? Tem algumas lojas especializadas em algumas cidades. Por exemplo, aqui uma vela Richaud, né? Aqui uma vela torcida, tem essa outra que é como se fosse uma Richaud, mas ela é um pouco mais alta. Então são moldes prontos que a gente compra. É claro que a gente fica limitado, né, ao formato, às dimensões do que existe, né, para comprar. Quando a gente produz o próprio molde, então a gente pode
inovar, pode criar velas de vários formatos, né, que desejarem, enfim, é possível fazer. E tem também outras alternativas, né? Por exemplo, aqui uma vela em um pote de vidro, é um modelo também que a gente gosta bastante de fazer. Aqui a gente usa aquele ilhós, né, para centralizar o pavio embaixo aqui, e coloca no pote, enfim, centraliza aqui em cima com algum objeto, que foi um grampo de roupa, né? E aí derrama a cera derretida, espera ela, né, esfriar, ela vai enrijecer novamente e vai ficar aqui dentro o formato da vela, é o próprio formato do pote. Esse aqui é interessante porque essa vela, ela não escorre, né? A cera que vai queimando, ela vai ficando aqui dentro mesmo, vai formando uma espécie de uma piscina, né? Uma piscininha de cera. Então, a durabilidade, o tempo de queima da vela, ele acaba aumentando consideravelmente, porque ela vai se consumindo realmente, sem escorrer. Então, é uma maneira interessante. Aqui, aí a criatividade é que manda, né? Pode utilizar qualquer formato de pote de vidro, de qualquer tamanho, pode utilizar um copo de vidro, enfim, até outros materiais, né? Talvez em metal, né? A superfície, em vez de ser de vidro, pode ser. A de vidro é interessante porque, como é transparente, fica bonito, depois a queima também. Pode enfeitar, pode colocar algum, né, adorno, algum adesivo também, é uma opção até de presente, enfim, para algum amigo, né? Então, só não é recomendado utilizar esse pote de algo que não seja resistente ao calor, né? Algo de plástico, algo de madeira, por exemplo, né? Mas o vidro, ele é bem resistente, então dá para inovar bastante aqui. E agora, então, um pouco do processo de purificação da cera, né? Então, como eu comentei, a cera de abelha, ela tem colorações diversas, enfim, e também, quando a gente adquire a cera, né? Quem já é apicultor, talvez já tenha a sua própria cera, mas quem vai adquirir para produzir as velas, inclusive, fazendo, né, um parênteses aqui, a gente sempre, quando alguém, né, nos pede sugestões, a gente sempre recomenda adquirir a cera da sua própria cidade, da sua própria região, de apicultores conhecidos, talvez de associações de apicultores, né? Porque realmente a cera, ela é um produto, assim, escasso, né? Um produto hoje em dia muito valorizado pelos próprios apicultores, né? A cera de abelha, assim, para quem não é da apicultura, né? Ela é muito utilizada na própria colmeia, né? Então, a cera, primeiro que para produzir a cera, a abelha ela consome o mel, né? Ela produz o mel, depois ela consome de cerca de 7 quilos de mel para produzir 1 quilo de cera. Então, é muito interessante para o apicultor fornecer a cera novamente, né? E para a colmeia, nos caixilhos ali, que é a cera alveolada, que depois a gente verá. Então, falo isso porque, assim, não é um produto que está disponível em grande quantidade no mercado, né? Então, a gente, realmente, o mais interessante é comprar de pessoas próximas, conhecidas, talvez algum apicultor, uma associação de apicultores, enfim. E aí, justamente por vir uma pequena quantidade de um apicultor, outra pequena de outro, então cada apicultor talvez tenha uma maneira de fazer uma purificação, é, alguns talvez tenham um cuidado um pouco maior que outros, enfim. Então, via de regra, deve-se fazer uma boa purificação dessa cera para depois produzir as velas, para não ficar impurezas assim na cera, que depois acabam dificultando a queima, elas vão ser liberadas, vão começar a fazer algum barulho na vela, enfim, alguma coisa assim. E é interessante purificar realmente, até para a vela ficar mais bonita, enfim. Então, como que é esse processo de purificação, né? Essa aqui é a cera bruta, como ela chega, né, do apicultor, né? Ele também já faz ali um processo de fervura e tal. E depois a gente fraciona ela, né? Quando a gente recebe, a gente fraciona. Aí aqui é um trabalho braçal mesmo, físico, né? Com martelo, com formão, quebra em pequenos pedaços, aí coloca ela, né, num recipiente para ferver. Pode ser uma panela, no caso aqui é um balde, né? De metal. E aqui é uma fervura com água, né? Aqui não dá para ver porque a água ela desceu aqui, né, entre a cera, mas aqui é uma mistura da cera com a água, né? Então a gente coloca a água junto com a cera e coloca no fogo para ferver, né? Então aqui ela demora algum tempo, né, até toda essa cera ir aquecendo e derretendo e até começar a fervura. A partir do momento que a fervura está em andamento, então a gente espera
alguns minutos, né, uns 10, 15 minutos de fervura, porque é um processo em que a própria água que a gente colocou, ela vai lavando, de certa forma, a cera, né, então ela vai removendo as sujidades, todas as partículas que podem ter, né, de poeira, de pólen, de, enfim, todo tipo de, às vezes, restos de abelha também que pode ter ali. Então, tudo isso ela vai sendo lavado pela água, e, e aí a gente, depois de um tempo de fervura, a gente transfere desse recipiente aqui para um outro recipiente, pode ser um balde, né, que é esse processo aqui. Então, um balde, assim, desses de plástico é algo bem útil, bem fácil de fazer. Então, quando aqui a cera ela está bem quente, né? Foi tirado agora da fervura, então ela está bem quente. Tem um processo que tem que tomar um cuidado, né? Porque para que não ocorra nenhum acidente, nenhuma queimadura, enfim. E a gente passa primeiro por uma peneira. Então, aqui é uma peneira mesmo, plástica, né? E coloca algumas dessas toucas descartáveis, essas toucas de PVC, assim, toucas de culinária, né? Aquelas que a gente utiliza, né? Na culinária, assim, para tirar as sujidades maiores. Então, aqui é removido as partículas maiores, se tiver algum pedaço, né, de abelha, alguma parte, ou, enfim. Às vezes até quando sobra pedaços de velas, né, a gente purifica de novo, então vai ficar pedaços de pavio aqui, vai sendo tudo separado já na peneira. Inclusive, algo interessante da cera de abelha é que ela não gera resíduo, né, tudo que vai sobrando do próprio processo ou de velas que você já utiliza, você pode purificar novamente e utilizar novamente, né? Então, depois, no balde vai ficar assim, né? Líquido, né? Uma mistura aqui da cera com a água. E esse processo aqui, agora a gente deixa 24 horas, né? Então, fica 24 horas aqui no balde, de preferência tampado, porque quanto mais lenta for essa etapa, melhor é para a cera. Então, ela fica mais inteira, assim, se ela resfriar muito rápido, ela pode rachar, pode depois dificultar um pouco o trabalho, enfim. Então, é indicado que fechar o balde, deixar até num local, num ambiente que não seja muito frio, para que ela realmente resfrie bem lentamente. Então, aqui o ideal é deixar com as 24 horas. Depois desse tempo, como a cera, por ser até um material assim que não, a cera, ela não mistura com a água, né, é um material ceroso, né, então, aqui ocorre o processo de decantação, ela vai separando lentamente, né? E na parte superior do balde, né, em cima, ficará um bloco, igual a esse aqui, de cera. Então, a cera, ela fica bem compactada, fica rígida aqui, né? Na parte superior, e na parte inferior ficará a água, ela separa, assim, precisamente, né? Há uma divisão aqui entre a água, né, na parte inferior, e a cera na parte superior. E aí, toda a sujidade, a poeira, pólen, tudo que tinha de impurezas na cera que passou aqui pela peneira, ela vai ser arrastada pela água. Então, na cera, ela não ficará praticamente nada de impurezas, ficará tudo na água. E daí também, como essa sujeira ela é leve, né, poeira, enfim, ela começa a precipitar e vai acabar aderindo dentro da camada de água, mas ela vai aderir na parte inferior do bloco de cera, né? Então, depois que tira do balde, a gente faz essa raspagem, uma limpeza aqui, que é aqui nessa foto, né? Aqui eu estava fazendo a raspagem com uma espátula, né? Então, é um processo bem simples, né? Depois que tira essa parte toda da sujidade, então fica somente a cera mesmo, aí faz uma lavagem, né, em água corrente, para remover todas essas partículas que ficaram, e depois a cera ela é deixada secando, né? Então, o ideal pode deixar secando no sol ou na sombra, enfim, aqui é indiferente, né? O ideal é deixar também de um dia para o outro, no mínimo, né? Para que ela fique bem seca, sem nada de água, porque essa cera aqui, agora ela é utilizada já para a produção das velas. Geralmente é feito só uma vez esse processo de purificação, né? Desde lá do início, né? Quebra a cera, coloca para ferver com água, filtra, deixa decantar, resfriar, retira, lava o bloco, né? A não ser quando a cera ela vem com muita sujidade, às vezes vem uma cera assim, que tem uma quantidade de sujeiras em excesso, então talvez toda
essas impurezas, elas não são removidas em uma só etapa de purificação. Aí a gente repete as 2, 3 vezes, mas geralmente com uma etapa a cera já fica limpa, né, ideal para produzir as velas. E aí aqui a gente faz novamente um fracionamento dessa cera, igual anteriormente, ali foi mostrado, né, é quebrada com martelo, com formão, enfim, com o que tiver à disposição nesse sentido. O objetivo aqui somente é fracionar ela para poder utilizar nos nossos utensílios, né, panelas, chaleiras, enfim. E aí faz novamente um aquecimento dessa cera, então ela é derretida novamente, só que agora ela é derretida em banho-maria, né, não mais misturada com água. A gente mistura com água somente para fazer a purificação, e agora, né, porque na vela, né, não pode ter outro constituinte, né, outro material misturado. Então a gente derrete somente a cera em banho-maria. Aí, aqui são os pavios, né, então que a gente coloca, essa foto estava lá no slide anterior já, né, que já foi mostrado como que faz a colocação dos pavios nos moldes, né. O pavio, ele pode ser adquirido pronto, né, tem sites, tem lojas que vendem o pavio já pronto, porém esses que vêm pronto, geralmente eles são parafinados, né, tem parafina, então como a gente não quer ter nenhum outro constituinte além da cera de abelha, a gente prefere comprar o barbante de algodão e a gente insera eles, né, a gente mergulha eles ali, deixa secar. Também pode utilizar somente o barbante sem encerá-lo, né, mas aí fica bem difícil de trabalhar, né, porque ele fica mole, né, aqui ele fica rígido, então é bem mais fácil o processo, facilita bastante. E também a vela depois ela fica com uma queima melhor, ela queima mais uniforme, enfim, a gente percebeu que o processo de encerar aqui o pavio, ele é bem interessante para a qualidade final da vela, da queima mesmo da vela. Então, o processo de encerar é bem simples, né? A gente, com a própria cera que já está aquecida, derretida em banho-maria, mergulha o barbante de algodão, tira, né? Retira, espera ele resfriar e aí utiliza o pavio, né? Aqui ele não é feito assim desse tamanho, a gente faz um barbante grande, né? Maior e depois vai cortando conforme o tamanho que desejar, conforme o molde, né? Para cada molde tem um tamanho, enfim. É uma forma também de produzir a vela somente assim, né? Tem gente eu conheço pessoas que produzem a vela somente mergulhando o pavio dentro da cera, só que aí tem que mergulhar por várias vezes, né? Então a vela ela não vai ficar um cilindro redondo, bonitinho, ela vai ficar em uma forma cônica, né? Vai ficar um conezinho e não vai ficar assim tão lisa, ele vai ficar um pouco irregular, mas é uma vela rústica, bem bonita também, que é possível fazer. Então mergulha, tira, espera secar, mergulha de novo, enfim, e é uma forma de fazer, né? E aí, então, voltando aqui para a questão dos moldes, né, depois que passou todos os pavios aqui no molde, né, centralizou tudo certinho, aí a gente derrama a cera. Essa cera, como eu comentei, ela é feita agora em banho-maria, né, não mais diluída a água, misturada com a água, né, somente na hora de purificar. Aqui está sendo utilizado uma chaleira, mas pode utilizar uma panela, uma lata, uma leiteira, enfim, aqui é também o que tiver à disposição, né. Nesse caso aqui foi utilizado uma chaleira e colocada dentro de uma panela maior, e nessa panela aí com água, né, para fazer ali o banho-maria, para não queimar a cera, enfim, e poder aquecê-la sem nenhum outro material misturado. Então é derramado aqui no molde, né, a cera ela vai penetrando aqui nos buracos do molde, então aqui que vai formar realmente as velas, né, o formato final. E aí depois, aqui ela começa a resfriar, então a gente sempre derrama um pouquinho a mais para ficar uma camada superior. Então ela vai ficar toda líquida, depois ela vai secando. Aqui já havia secado a parte da camada superior, mas a vela ainda não, né? Porque a vela, né, ela é mais espessa, então demora um pouco mais. E ela vai resfriando lentamente. Aqui também é um processo que leva várias horas, né? No mínimo umas 6 horas, mas o ideal é deixar até de um dia para o outro também, para que quando retire do molde ela esteja bem rígida, né? Então, depois o molde ele vai ficar assim, né? Se a camada de superior for grossa, suficiente, dá para retirar todos de uma vez, como foi aqui.
Quando a camada é fina, a gente vai retirando uma por uma, vai quebrando, enfim. Então, é conforme cada um achar melhor, né? Então, aqui são 3 moldes diferentes. Essa aqui é uma vela um pouco mais grossa, com um diâmetro um pouco maior. Essa aqui é uma intermediária. E aqui é uma mais fina, que é essa aqui, que é a vela palito, né? Então, aqui, quando vai retirar a vela do molde, tem que primeiro retirar os arames aqui, né? O que centralizam o pavio. Então, a gente faz furos aqui, né, na lateral, e depois coloca o arame certinho. Como vocês estão acompanhando, é um processo realmente bem artesanal, né? Então, não é nada assim a nível industrial. É um processo bem simples de se fazer na própria casa, enfim, desde que tenha os materiais necessários e tenha, enfim, à disposição, assim, porque é um processo bem demorado, né, de se fazer, mas é bem simples. E aí aqui a vela é removida, então aqui a vela ela está de cabeça para baixo no molde. Essa parte aqui, que a gente centraliza o pavio, aqui a parte que fica para cima no molde, depois que retira a vela do molde, ela fica a parte inferior da vela, porque a parte superior é a parte interna do molde, né? Vocês lembram que esse, esse buraco maior, esse orifício aqui que está a vela, ele não vai até o final do molde, né? Lá embaixo tem uma parte do molde que é fechada e só tem um pequeno orifício no meio para passar o pavio. Então, aquela será a parte superior da vela, já sai pronta, né, com o acabamento pronto, e a parte inferior, a gente precisa depois fazer o acabamento. Então, precisa cortar aqui a vela para ela ficar com a base retinha, que aqui ela foi retirada toda do molde, então aqui são as partes superiores, né? Nesse caso, como o pavio ele ficou um pouco maior, né? Porque o pavio aqui ele vai ficar o comprimento, né? Daquela camada de silicone espessa que só tem os orifícios para passar o pavio. Então, quanto maior for aquela camada, maior será o pavio aqui, né? E aí, nesse caso, como o pavio ele fica um pouco grande, a gente também corta o pavio para a vela ficar mais bonita, ficar homogênea, todas com o mesmo tamanho, enfim. Mas aqui aí, né, depende do gosto de cada um, né? Também dá para deixar o pavio grande aqui, não tem nenhum problema. Então, a vela aqui, ela sai assim do molde, quando sai inteira, senão a gente vai tirando aos poucos, vai fracionando, né? E depois ela é cortada, né? Então, a parte inferior é cortada. Esse corte ele pode ser feito também com vários materiais, vários utensílios, com aquilo que estiver à disposição né, no momento. Assim. Aqui, né, na foto, está sendo utilizado aqui um estilete, né, mas pode ser uma faca bem afiada, né, bem amolada. Às vezes pode ser aquecida a faca para ela cortar um pouco melhor. A cera de abelha, ela com qualquer aquecimento, ela já fica bem maleável, né? Inclusive uma forma de limpar utensílios que ficam com resíduo de cera é com água quente, né? Ela sai bem fácil, né? Então pode ser com a faca, com estilete, pode ser com um serrote, né? Só que se for um serrote, né? É interessante que se tire a têmpera, né? Que destempere ele, que significa alinhar, né? Os dentes, né? Porque o serrote geralmente eles têm os dentes, principalmente os de madeira, né? Para cortar madeira eles têm os dentes um para cada lado, assim, né? E aí isso dificulta o corte da cera, porque ele vai trancar ali, vai impedir a cera, tem uma característica assim que dificulta o corte. Então, se for alinhado ali os dentes do serrote, ele é possível cortar, daí também com uma serra-fita, enfim. Mas, assim, como a gente está falando de um processo bem artesanal, né, para fazer, né, em casa, enfim, o mais indicado mesmo é uma faca ou um estilete, né, que corta tranquilo, talvez nos dias quentes é bem mais fácil de cortar, então se tiver com dificuldade pode deixar ela um pouco no sol, ela vai aquecer, vai ficar mais, vai amolecer um pouco a cera, né, e vai cortar com mais facilidade. E aí aqui são as velas já com a base cortada, então daí fica, né, o acabamento bem feitinho. Aqui são algumas velas prontas. Essa torcida e essa Richaud são modelos comprados prontos já, né, na internet, e essas outras são os moldes, no caso, né? Essas outras cilíndricas, todos foram moldes que nós produzimos, né? E essa aqui é uma vela
uma pinha, né, uma vela bem interessante, o formato de uma pinha, que foi produzido também o molde em silicone a partir de uma pinha. Então, pode-se utilizar qualquer material que se deseja e produzir o molde e depois fazer a vela no formato que desejar. Então, até aqui, concluímos a parte das velas maciças, né? Então, e é a que tem uma complexidade maior de ser realizada, tem mais etapas, né? Tem toda a questão do aquecimento da cera, trabalhar com altas temperaturas, tem um risco maior, então, mesmo sendo artesanal, sendo bem simples, é um trabalho que demanda de bastante atenção, de bastante cuidado. O ideal é que você faça numa área reservada, né, a parte da residência, onde não haja principalmente crianças, e até pela questão higiênica, assim, né, porque eventualmente sempre vai cair um pouco de cera no chão, vai respingar, e aí também começa a sujar, enfim. Então, o ideal é fazer até numa área, num rancho, ou um lugar mais externo, assim, por conta dessas questões, né. E agora, mostrarei um pouco aqui do processo da cera alveolada, né, as velas de cera alveolada. Então, o pavio ele é utilizado o mesmo da vela maciça, então, o processo de produção do pavio é o mesmo, porém, aqui a gente utiliza a cera alveolada, né, e não mais a cera bruta lá, para fazer a vela maciça. O que é a cera de abelha alveolada? Como eu comentei antes, o uso principal que se faz da cera de abelha é pelos apicultores, né? Tanto a produção de velas quanto outros usos em cosméticos, enfim, são uma parte, digamos assim, da utilização da cera de abelha, né? Praticamente toda a cera de abelha produzida hoje no Brasil ela é utilizada pelos próprios apicultores nas suas colmeias. Lá na colmeia, né, tem o caixilho, que é, né, aquela parte onde forma o favo de mel. Então, o apicultor ele corta aqui a cera do tamanho certinho do caixilho, coloca lá para fornecer essa cera para as abelhas. Porque, como eu comentei, é interessante, né, que ao invés da abelha produzir a cera e consumir 7 quilos de mel para 1 quilo de cera, você já fornece a cera e ela vai, né, deixar esse mel ali para você poder depois utilizá-lo, né. E ela tem o nome de alveolada porque ela tem esse desenho que lembra a colmeia, né, e são os alvéolos, né, então são essas figuras hexagonais, que lembra realmente a colmeia de abelha, e são os alvéolos lá da colmeia, por isso que tem esse nome de cera alveolada. A produção dessa lâmina, basicamente, consiste no aquecimento da cera, então é interessante primeiro se faça a purificação da cera também, né, porque aqui a cera até para produzir as velas, mas também para fornecer lá para a colmeia, é interessante que a cera seja o mais, né, um grau de pureza maior possível. Então, faz primeiro a purificação, do mesmo modo que eu mostrei anteriormente, e depois essa cera, ao invés de aquecer lá em banho-maria, derreter ela é aquecida, né, levemente aquecida, enfim, dependendo do processo que é utilizado, na verdade, alguns equipamentos até aquecem um pouco mais. E aí depois ela é passada num cilindro, aí nesse cilindro vai saindo essa lâmina, né. Existem cilindros industriais grandes, que fazem uma produção, principalmente quem vende a cera alveolada, possuem equipamentos grandes, sofisticados, que já faz o aquecimento da cera, acoplado a ele mesmo. É um processo assim, bem interessante, né? Mas também é possível produzir na sua própria residência, né? Existem cilindros no mercado que podem ser adquiridos, que é muito parecido é muito similar a um cilindro de pão, um cilindro de massas, né? A diferença só é que no rolo vai ter textura ali, né, as gravuras que depois vai ficar esse desenho dos alvéolos, né. E aí depois que a cera ela tá pronta, assim, a lâmina, né, então a gente faz o corte dela e aqui depende do tamanho da vela que a gente quiser fazer. Então primeiro corta uma tira da cera, que ficará nessa dimensão aqui ficará a altura da vela. Então, se quiser fazer a vela com 10 centímetros de altura, corta essa tira com 10 centímetros de largura, né? E assim sucessivamente. Dependendo da altura que quiser, corta essa tira, né, aqui, e depois ela é enrolada ao redor do pavio. Então é um processo bem mais simples de produção da vela, né? Vai enrolando ao redor do pavio e vai formando a vela até o diâmetro que desejar. O diâmetro, então, depende da quantidade
de vezes que é enrolado aqui, essa espiral, né? Então pode ser uma vela bem fininha, só enrola algumas vezes e já corta aqui a cera, pode enrolar até o final da lâmina, pode, se quiser fazer mais grossa ainda, ir emendando uma lâmina na outra. Então aqui também vai um pouco do gosto de cada um. Depois, esse pavio ele é cortado, né, para ficar do tamanho adequado aqui para a vela, e a vela está pronta, né? A vela alveolada ela é bem mais simples de ser produzir. Aqui é interessante que você faça também num dia mais quente, né? Porque a cera ela fica bem mais flexível quando ela é aquecida. O final aqui, às vezes, para ela ficar bem colada, bem bonitinha aqui, não descolar depois, é interessante também aquecer essa parte final da cera. Aí pode utilizar um secador de cabelo, um soprador térmico, ou mesmo um isqueiro, deixar um pouco no sol, e depois a gente aperta aqui com o dedo mesmo, para ela aderir bem e ficar bem colada aqui, para ela não abrir depois, né? Mas é uma vela que fica muito bonita, fica também lembrando, né, a questão da abelha aqui pelo desenho. E aí vai do gosto de cada um, né? Aqui tem algumas prontas já, aqui ela acesa, né? Então fica também muito bonita, né? Vou voltar lá num dos primeiros slides, só para explicar uma questão. Aqui, essas duas velas, a maciça e a alveolada, elas possuem o mesmo tamanho, né? Porém, essa aqui, né, por ela ser maciça, por ela ser bem compactada de cera, ela pesa praticamente o dobro do que essa vela, em gramas, né? O peso dela é praticamente o dobro, ou seja, vai o dobro de matéria-prima, tem o dobro de custo para produzir e tudo mais. Porque essa aqui, né, por ela ser uma espiral, né, uma cera, uma lâmina enrolada, ela vai ter espaços vazios aqui no meio, até porque a cera tem essa textura que vai ficar com espaços vazios aqui entre as lâminas, né? E aí vai muito do gosto de cada um, porque assim, ela tem o dobro do peso, o dobro do custo, só que ela também tem o dobro do tempo de queima. Então, se essa vela ela dura 10 horas, essa aqui vai durar aproximadamente 5 horas, acesa direta. Então, vai bastante assim do gosto de cada um. O custo-benefício delas, assim, é praticamente o mesmo, levando em consideração o tempo de queima, né? Que é um fator, assim, de comparação. Então, é algo interessante também que algumas pessoas preferem essa aqui porque ela lembra mais uma vela tradicional, assim, mais convencional mesmo, né? Eu particularmente gosto muito da maciça porque ela tem mais cara de vela mesmo, mas essa aqui é uma opção bem interessante também para quem gosta mais dessa parte artística, né? Enfim, opção de presente também. E é mais simples de produzir, né? Também tem esse fator. Para quem vai produzir em casa, né? Pode somente comprar a cera a cera alveolada pronta, enfim, e produzir na sua própria casa. E de apresentação, assim, seria isso. Muito obrigado. Aqui tem o meu contato. Então, aqui é meu WhatsApp também. Se alguém tiver qualquer dúvida, algo que não foi falado aqui, ou que a gente não conseguiu abordar agora nas perguntas, fico também à disposição, tá? Muito Vamos. obrigado. E agora vamos abrir, então, para as perguntas aí que o Akila tem anotado. Ela não passa ou não gosta? Parabéns, Jaime, muito legal, né? A gente que é apicultor aí e lida com cera direto, né? O chat aqui foi uma loucura, né? Pessoal falando de tudo e mais um pouco, pessoal falando aqui de abelha sem ferrão, se dá para fazer cera de abelha sem ferrão e assim por diante, né? Então, eu vou fazer o seguinte, Jaime, eu vou peneirar algumas perguntas aqui, né? E vou estar passando para tu responder aí. Bom, vamos lá. Vamos lá. Muitas já podem ter sido respondidas. Jaime, você acha vantagem usar essência ou óleo essencial na propriedade de cheiro da vela? Tá no mudo.
Agora que eu percebi que o microfone estava fechado. Mas eu estava falando, Aquila, que isso vai muito do gosto, né? Assim, é algo bem pessoal, né? Na nossa produção, a gente não utiliza, porque a gente prefere, né, ter um produto 100% natural, 100% cera de abelha, sem nenhum constituinte. O único produto ali que não é cera de abelha é o pavio, que também é de algodão, também é natural, né? Mas isso vai do gosto de cada um. A gente, né, sabe que tem pessoas que utilizam essências, porque daí quer ter uma vela aromática, né, e que não tenha a questão da parafina. É uma opção, é bem interessante também, né? É possível utilizar, não tem problema algum. Porque a cera de abelha ela também tem várias vantagens, assim, para a saúde humana, né? A parafina é um derivado de petróleo, ela libera compostos poluentes, libera tolueno, que é um composto cancerígeno. Então, muitas pessoas que utilizam velas aromáticas utilizam vela de parafina. Então, a cera de abelha também é uma opção para isso, né? Porque a cera ela não tem esses compostos poluentes, é um produto natural, é um produto feito pela abelha, que, pelo contrário, ele purifica o ar. A queima da cera de abelha libera íons negativos, né, que é uma partícula que remove metais pesados, remove impurezas do ambiente. Então, até para quem busca uma questão de saúde e quer ter uma vela aromática, é uma opção interessante, desde que utilize também uma essência natural, né, uma essência realmente extraída de alguma planta, né. Beleza, vamos lá. Não vai ser fácil, porque é muita pergunta, gente. E Uhum. muitas tu já respondeu com essa resposta aí, né? Ok. Aqui eu vou tentar aglutinar algumas perguntas, né? Estão perguntando se o silicone não altera a qualidade da cera, né? O molde, né? Sim. Perguntam também se tem corantes naturais para usar nas velas. Deixa eu ver mais aqui. Onde comprar a borracha de silicone, Uhum. né? Acho que com essas 3, 4 tu consegue responder. Ok. Então, primeiro que o silicone ele não altera, tá? Não precisa ter nenhuma preocupação em relação a isso, né? Porque depois por isso que é bom deixar os 7 dias, né? Para o silicone ele curar bem. Então, depois que ele tem a cura completa, ele fica um material inerte, né? Ele é como se fosse colocar num metal ali, algo assim que ele não vai liberar compostos, assim, né? Para a cera, porque o silicone já é um material altamente resistente à temperatura, né? Então, quanto a isso, é tranquilo, desde que se faça essa cura primeiro do silicone, né? Enfim. A questão de utilizar corantes é possível, sim, caso haja um interesse, um gosto pessoal por padronizar a cor ou para ter uma cor diferente, né? A gente vê, às vezes, no mercado, velas de cera de abelha com cores realmente, né, que não é cor de cera de abelha, é uma vela vermelha, uma vela verde, né? Essas, geralmente, assim, pode ser que tenha alguma que seja cera de abelhas também, mas, geralmente, o pessoal utiliza vela, uma composição de parafina e cera de abelha, e aí coloca o corante, né? E aí, geralmente, até são as alveoladas, né? Então, a gente vê em sites, bem em marketplaces, assim, para comprar essas velas de cera de abelha alveoladas, coloridas, que muitas delas é uma composição de cera de abelha com parafina, né? Mas somente a cera de abelha também pode ser colocado. Porém, como eu falei antes, essa diferença de tonalidade, de cor, é uma característica da cera de abelha, né? Então, na minha visão, na minha concepção, é algo bom, né, ter essa diferença de cores, porque realmente mostra que é um produto natural. Às vezes você pega, assim, um pacote de velas, né, tem 5, 6 tonalidades diferentes, ele dá um aspecto, um ar de rusticidade, primeiro, né, e também de que é um produto natural, né, a natureza, né, as abelhas criaram a cera com essas cores, né, então na minha concepção, o ideal realmente é fazer na cor que a cera possui, né? E não utilizar nenhum corante. Mas é possível utilizar também, sem problemas, né? Qual era a outra pergunta? Aquela que eu não me recordo. Aqui. Não, tu respondeu elas. Tranquilo. Oi, boa noite. A pergunta seria onde comprar a borracha de silicone? Sim. Eu tinha anotado aqui. Aham. Então, no próprio Google ali, digitando, né, silicone
borracha de silicone, né? Aí tem várias empresas que produzem, né? É interessante também ter um pouco de atenção aí no tipo da borracha que é adquirida, né? Porque a mesma empresa, a mesma indústria química, ela produz vários tipos de borracha de silicone porque tem várias aplicações diferentes, né? Por exemplo, a empresa que a gente utiliza, ela tem várias cores, né, de borracha. E a gente percebeu que essa cor azul é uma que melhora a década, porque não é só a cor que muda, né? Muda a característica da borracha. Como aqui vai ficar gravado, vai ficar online, né? Vai ficar, né, disponível, eu não gostaria de abordar nenhuma marca aqui no vídeo, mas tem meu WhatsApp aqui. Quem tiver em dúvida, enfim, pode me mandar ali, né? E eu posso mandar opções, assim, que tem na internet para comprar o silicone, sem problema algum. É só para realmente, como vai ficar gravado aqui, vai ficar no site da feira, né? Então, também acho que não é interessante falar de outras marcas, né? Enfim. Mas eu posso passar sem problema algum, por exemplo, as que a gente compra aqui, sem problema. Ô, Jaime, além da apresentação, o pessoal pediu para tu disponibilizar o PDF. É possível? Uhum. Eu acho que já fica lá no Tá, site. Eu tá. já Não, enviei para a beleza. coordenação e eu acredito que eles já vão disponibilizar. Ah, beleza, Já joia. tá lá no site, pessoal. Pode acessar lá no site da feira mesmo. Isso, a Júlia esclareceu ali. Ok. Tá, deixa eu ver mais aqui. Onde comprar borracha foi respondido. O pessoal pergunta se dá para comprar moldes prontos. Sim. É possível, Jaime? É possível, né? Até mostrei ali algumas opções que tem na internet, enfim. Mas aí é aquela questão de ficar bem limitado aos modelos disponíveis, mas é possível, né? Se não, se quiser ter modelos específicos, diâmetros, porque como eu comentei, os utensílios mais comuns, né, que existem no mercado, eles não se adequam à cera de abelha. Os únicos que se adequam realmente é os de borracha, né? Mas, assim, se for pesquisar formas para velas, a maioria é de metal, de plástico, enfim, e daí para cera ela acaba tendo uma dificuldade. Mas é possível adquirir moldes prontos, sim. Só tem essa limitação dos modelos, né? Não são muitos modelos que tem disponível. Joia. O pessoal perguntou muito sobre o barbante, mas ali no próprio chat o pessoal foi respondendo ali, né? Uhum. Questão do algodão, acho que seria isso, né, Jaime? Isso, E, isso. É o barbante de algodão, né? e barbante cru, tem alguma coisa a ver essa pergunta? A gente utiliza o cru, Certo. porque aí ele é mais puro, né? A gente tem esse cuidado, assim, com a pureza, né? Mas o cru é só, ele não é assim clarificado, né? Não é branco, ele é uma cor mais marrom, assim, né? Aí tem vários, né, diâmetros do barbante também, então conforme a vela vai aumentando o diâmetro, também pode mudar um pouco o pavio, né? Aí vai Joia. também, isso vai muito de testes, assim, do que cada um. Porque conforme o diâmetro do pavio vai ficar o tamanho da chama, né? O pavio mais grosso tem a chama maior. Então tem gente que prefere uma vela com uma chama bem alta, tem gente que prefere a chama menorzinha, né? Aí vai. É um pouco da criatividade também de cada um, né? Do gosto, né? Enfim. Sim, sim. Eu já coloco ali o site, tá, pessoal? O pessoal Sim. está pedindo no chat, mas eu não consigo fazer 30 coisas ao mesmo tempo aqui. Só um Uhum. minutinho. Não, tá ok. Um pavio, assim, bom para iniciar, que é um pavio padrão, digamos, é o número 6, né? Que é um barbante número 6, né? De algodão. É um tamanho, assim, intermediário. Aí depois pode comprar mais fino ou mais grosso, dependendo do gosto de cada um, né? Mas esse seria um para iniciar, assim, interessante. Joia. Aqui já foi respondido, se pode misturar essências na cera, né? Deixa eu ver mais aqui. Muitas vão se repetindo aqui. Quando coloca no vidro, tem que ter molde, não tem? Como é que funciona? Acho que não, né, Jaime?
Não, no vidro é direto no vidro mesmo, né? A gente só centraliza o pavio. Aí é interessante comprar aquele ilhós, né? Que é é tipo um metalzinho, né? Que centraliza o pavio ali. É um metal redondinho que no meio ali fixa o pavio. Aí ele fica na base embaixo, mais para centralizar. E aí em cima centraliza, pode ser com um grampo de cabelo, um prendedor de roupa, né? Enfim. E aí derrama direto no vidro. Inclusive é interessante reutilizar a cera, né? Por exemplo, as velas normais, né? Quando a gente queima, sempre sobra um pouco da cera no final, né? Cera que escorre, enfim. Aí pode ir guardando essa cera, né? E quando tiver uma quantidade acumulada, pode fazer uma vela de pote, né? Que, que fica bem interessante também. Pessoal aqui perguntando quantas velas, aí depende do tamanho da vela, né? Se faz com 1 quilo de cera, por exemplo, o pessoal perguntou aqui. Deixa eu ver mais. Depende. A gente já fez alguns cálculos aqui. A densidade da cera é 1,05. Então, às vezes, quando eu estou em dúvida em alguma questão a respeito, por exemplo, disso, você pode fazer um cálculo do volume da vela, né? Que aí tem, né, se for uma vela cilíndrica, é simples, né? Tem fórmula na internet, você digita lá o raio da vela e a altura dela, vai dar o diâmetro. Vai dar o volume, desculpa. Digita o raio e a altura, vai dar o volume, aí pega o volume e multiplica por 1,05, você tem o peso da vela, né? E aí consegue fazer essa vela pesa tantas gramas, né? Enfim, antes de fazer ela já. Pessoal, muitas perguntas aqui sobre quanto vai de água ali na cera, né? Uhum. Não tem uma regra clara, assim. Eu utilizo aqueles baldes que utiliza para construção, né? E aí coloco a cera quebrada até mais ou menos a metade e coloco uma chaleira de água. Precisa ter uma quantidade de água suficiente para fazer a lavagem da cera e que não evapore, assim, porque um pouco da água sempre vai evaporar, né, durante a fervura. Então, se colocar pouca água, ela pode não lavar o suficiente. Se colocar água demais também não necessita, né? Então, é mais ou menos uma chaleira para o balde pela metade de cera, né? Ela quebrada, né? Não cera compactada, ela quebrada, que ela vai ficando com espaços vazios. Então, na verdade, se foram pedaços grandes de cera, né, essa foto que eu mostrei, a cera estava bem fracionada, pequena, né? Então, colocar menos no balde, assim, na altura dele, né? Mas se forem pedaços grandes, dá para colocar o balde cheio, porque o pedaço grande ele vai ficando com bastante espaços vazios entre eles, né? Aí pode encher bem o balde, porque depois que ela derreter, ela vai descer, né? E aí coloca mais ou menos uma chaleira de água. Eu estava colando aqui, pessoal, botei no chat ali o site da feira, tá? Beleza? Deixa eu ver mais aqui. O pessoal perguntou o preço que é vendido essas velas, né? Em média, assim, Jaime. Depende muito do preço da matéria-prima, né? Porque ela varia muito de um local para o outro, de um estado para o outro. Então, realmente, a questão do preço eu não consigo dar uma resposta assim padrão, né? Porque o custo dela basicamente é a matéria-prima e, claro, o gasto de energia, né? Se for derreter com gás, por exemplo, num fogão a gás, vai gastar. Mas o custo principal é a matéria-prima, né? Fora isso, tem o custo inicial, né? De produzir os moldes, enfim. E depois é o custo da cera, né? Que a cera é um produto nobre, é um produto que tem um valor alto, né? Assim, no mercado. Mas realmente varia muito, assim, né? Aí vai também do quanto cada um, né, caso queira comercializar, né, vai querer ter uma margem, enfim. Mas o principal da vela de cera de abelha é uma produção artesanal mesmo, né, para utilizar na sua casa, alguns amigos, né. Pessoal, as perguntas basicamente foi isso, então, né? A gente gostaria de agradecer, então, Jaime, né, a tua presença aqui. Não li todas as perguntas, pessoal, desculpa aí, é muita coisa, né? Pelo adiantado da hora, sim, né? Dizer que a feira está muito bacana. E eu confesso que adorei a tua palestra, Jaime, muito legal, mesmo sendo apicultora há 20 e tantos anos, né? E trabalhar com isso também, ministrar cursos e tal.
muito bacana, né? Para quem quer ganhar um trocado aí, né? Agradar os amigos, dar presente, eu acho que é muito bacana, né? Sim, muito legal. com certeza. Tá? Brigadão mesmo, tá, Jaime? Né? Do fundo dos nossos corações aí, nós, Epagre, FAASC, né? Pessoal, o contato do Jaime está aqui na tela, né? Que é o 48 99645 0127, tá? Para vocês estarem entrando em contato. O site eu já coloquei aqui no chat, beleza? Vocês acessam e ali várias perguntas são respondidas sobre certificado, sobre a gravação de hoje, sobre os PDFs e assim por diante. Tá bom, pessoal? Agradecendo bastante no chat aqui, Jaime, né? Parabenizando e tal. Okay, muito obrigado também a todos. Aproveitando, Akila, quero também agradecer, né? Agradecer a todos que participaram aqui. Foi uma alegria, né? É sempre uma alegria falar de vela de cera de abelha, né? Uma paixão nossa aqui. Mas foi assim, por ser nesse momento da feira, né? Foi também uma alegria ainda maior. Então, muito obrigado a cada um que dispôs do seu tempo, né? Para estar aqui. Agradeço ao Akila, a Júlia, né? Aqui da organização, também, né? Pelo auxílio. E especialmente ao convite, né? Agradeço a FAASC, a pessoa do CELA, que fez o convite, fiquei muito feliz. A IPAGRE, as outras entidades que estão envolvidas na feira, né? Na quarta-feira virtual do Mel. E aí é um evento assim muito importante para a cadeia da apicultura, principalmente aqui de Santa Catarina, mas, né, como é uma feira virtual, então acaba sendo a nível nacional, né? Então, muito obrigado a todos, né? E fico aqui à disposição. Então tá, pessoal, o telefone botei no chat mais uma vez, para aqueles que não se atrapalharam, né, não conseguiram acessar ali. Beleza? Brigadão, um abraço e até a próxima oficina. Valeu, tchau, tchau, Valeu. pessoal. Até mais.